Nicolas e o relâmpago. Vou te mostrar agora, com responsabilidade, a leitura profética bíblica contextualizada do que aconteceu nessa última semana no Brasil, com profundidade e temor. Nicolas, o jovem líder pequeno, de estatura como Davi, mas ousado na fé como Moisés, saiu de Paracatu, preste atenção, rumo a Brasília a pé. E aqui já começa a leitura profética. 7 dias caminhando. Nas escrituras, 7 não é decoração. 7 é medida de obra completa, é um ciclo com sentido fechado, o número da obra de Deus. Quando algo está sendo concluído e marcado no tempo, o próprio ponto de partida dele carrega um selo na sua trajetória. Ele saiu de Paracatu. Pará significa rio, Catu, rio bom, rio limpo, puro. Como um rio que foi lavando o pecado do povo no trajeto marcado por muita chuva. Água no começo, água no meio, água insistindo. Como se o caminho inteiro dissesse que não é só deslocamento, é purificação. Porque água, na linguagem bíblica, separa, lava, limpa, revela a intenção. Água revela se aquilo é só empolgação ou se é consagração. E durante o trajeto, o céu falou com nuvens, trovões e relâmpagos. E a Bíblia não trata isso como folclore. A Bíblia trata isso como seriedade. No Sinai, quando Deus firmou aliança com o povo, ele disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. E eles deverão lavar as suas roupas, como todo mundo ficou molhado na caminhada do Nicolas. E o texto sela um ambiente de aliança de governo, em Êxodo 19:16. Houve trovões e relâmpagos e uma nuvem pesada sobre o monte, e o som de um chofar muito forte na renovação de aliança. Presta atenção, nuvem espessa não é cenário, é cobertura. Relâmpago na Bíblia não é enfeite, é sinal. Chofar não é música, é uma convocação. Isso é o céu marcando. Há uma aliança em jogo, e a aliança exige uma coisa que muita gente no Brasil perdeu, que é temor, ordem e responsabilidade. E tem mais um detalhe profético. Nessa mesma semana, o povo judeu estava lendo em todas as sinagogas e casas de judeus do mundo a porção da Paraxá, de quando Deus dá ordem a Moisés e conduz a saída do seu povo do Egito. A Bíblia tem esses encontros de tempo, quando o céu marca uma estação e não é só um evento, é uma agenda, uma repetição de ciclos. E agora vem o detalhe que muda o peso de tudo. Ele caminhou sozinho, começou sozinho, mas foram se unindo dezenas, centenas e virou milhares. E no padrão bíblico, quando Deus está trabalhando um tempo, ele não marca pessoas. Ele começa com um líder e reúne multidões. E o teste do alto não foi se era um movimento bonito. O teste é se foi euforia ou direção. Porque euforia não sustenta mais de 200 quilômetros a pé. Direção sustenta, como sustentou ele até o fim com aquele povo. Isso é disciplina, intenção, entrega de um líder que ouve a direção do céu. E multidão em movimento revela que algo no invisível tocou o visível. E aqui entra o tempo. Esses mesmos dias da caminhada de Nicolas, essas mesmas semanas, convertidas do calendário gregoriano para o calendário hebraico, caíram no mês de Shevat, o mês 11, exatamente quando Moisés provou o coração do povo, lembrando como Deus os conduziu, e o que deu certo e aonde o povo falhou, em Deuteronômio 1:3. No 40º ano, no 11º mês, Moisés falou ao povo, em Shevat. E Shevat, o mês, e a mesma data e a mesma semana de Nicolas, na leitura do tempo, teve a linguagem da chuva molhando a terra para fortalecer a raiz, preparando o nutriente para a próxima estação. Por fora, isso parece comum, mas por dentro é o invisível que está em movimento, como uma chuva que molha uma árvore e no devido tempo vai dar o fruto. É o mês bíblico onde Deus trabalha fundamento e ainda não se viu o fruto, mas a chuva traz o nutriente, um trabalho silencioso, mas real, para a próxima colheita. E assim, eles se lançaram a pé, porque andar na Bíblia é marchar, e se lançar é comparado a flechas, porque foi com o corpo, se lançou como flechas nas mãos de um guerreiro. Salmo 127, versículo 4. Flecha fala de direção, de rumo ao alvo, rumo ao propósito. E o Salmo declara que trovões e relâmpagos os acompanhavam. Enviou as suas flechas, lançou relâmpagos em abundância. Salmo 18:14. Flecha fala de direção e eles foram rumo a Brasília. Relâmpago de resposta do céu. E o trono confirma que há um lugar de onde isso procede.
Na visão de João em Apocalipse, do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. De onde saíam os relâmpagos? Do trono, viu João em Apocalipse. E aqui eu vou ser bem firme, porque tem muita heresia na internet. Porque tem hora que precisa. Tem gente vendo relâmpago e falando qualquer besteira, qualquer ruído profético. Mas isso é só especulação. Discernimento não é sentimento. Tem texto, tem contexto, tem padrão bíblico. E em Apocalipse, relâmpagos são trono de Deus, sessão, governo em ação. E antes que vocês confundam tudo e falem, mas é demônio, Jesus ensinou que viu Satanás caindo do céu como um relâmpago. Não era um relâmpago. Repara que é como. Relâmpago é comparação de velocidade no texto de Jesus. Mas em Apocalipse, João não deixou dúvida. Explica de onde vem e quem envia. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, viu? Vem do trono. O trono é governo, autoridade. E o fundamento disso está aqui em Salmo 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus. Os céus testemunham com chuva que purifica. De Paracatu, rios limpos que lavaram. No ciclo perfeito de 7 dias, o relâmpago é a assinatura da aliança renovada, como foi com Moisés na semana da Paraxá, que rememora Faraó dizendo: e ouvido de Moisés, deixa meu povo sair, ouvirão pragas do Egito. Bom, sobre o faraó do Brasil, parece que ele não entendeu o recado ainda não. Mas a gente entendeu o aviso. E a assinatura da renovação da aliança com Deus foi mostrada por meio de um relâmpago. Então a pergunta certa que você deve fazer não é o que relâmpago significa para a minha curiosidade, mas o que essa assinatura exige de nós. A mesma coisa que Deus pediu ao povo com Moisés. Santidade, direção, alinhamento, responsabilidade. Deus se manifestará, Brasil, e temos que nos posicionarmos. Agora, Nicolas, missão dada, missão cumprida, Nicolas. Em amor e temor, eu te digo, como foi dito aos heróis da fé: não carregue mais o que já foi entregue ao trono. Descansa. Entrega ao povo agora a nova aliança que Deus te deu, que Deus fez, e que você ajude ele a sustentar a ordem, porque a Shekinah vai repousar onde há temor. Você teve temor, governo interior e coração quebrantado. E deixa o fruto agora falar por você, porque Deus assinou. E que em breve o mar vermelho possa se abrir diante de todos nós. Em nome